Que acham que o feminismo é simplesmente uma mulher reivindicar direito para trocar a lâmpada. E a gente sabe que não é isso. É uma coisa bem mais séria, uma luta bem mais profunda do que isso. Ou uma citação que eu achei até bem interessante, é que o feminismo é um movimento de mulheres que tem como base uma identidade sexual comum que se desdobra em identidade de gênero e cultura. Ou basicamente, como eu posso explicar? Um minuto. Quem é mulher se identifica. Quem é mulher sabe o que a gente passa. Então o feminismo é isso. O feminismo é a junção, é o entendimento entre as mulheres, é a junção, né? Não é um combate, não é mulher versus mulher, é mulher ajudando a mulher. É a sororidade, é a irmandade, basicamente. Ele é importante dentro das relações internacionais porque N motivos, tá, gente? N motivos. Começa lá na ditadura, pelo menos aqui no Brasil, tá? As mulheres reivindicam direito a voto lá na ditadura, se eu não me engano, tá? Se a fonte que eu pesquisei é certa. Elas reivindicam direito de voto. Em 1993, tem o reconhecimento dos direitos humanos das mulheres. Então, assim, acho que eu estou explicando tudo meio sem sentido, mas o que eu estou querendo dizer basicamente do porquê o feminismo é importante nas relações internacionais mulher precisa de representação, sim. Ainda mais no meio internacional, para poder espalhar suas ideias, mostrar para que veio, mostrar que a gente também tem poder, também tem voz e tudo mais. Acho que minhas ideias estão um pouco embaralhadas. Desculpa, gente, vou passar a vez super rápido. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Rafaela, eu sou mestranda em História Econômica pela USP e sou também do coletivo de mulheres Olga Benário. É um coletivo que busca, na verdade, um movimento de mulheres, busca organizar mulheres para a luta, né? Para lutar por seus direitos, porque não tá fácil não, né? Isso não tá fácil para homens, que dirá para as mulheres que sofrem muito mais a sociedade machista, homofóbica também e racista, né? Vale lembrar. Então, para começar, se a gente pensa, por exemplo, em homens e mulheres, usualmente se criou a noção de que o homem é força, é inteligência, é poder. Quando a gente pensa em mulheres, mulher significa o quê? Submissão, sensibilidade, carinho, inferioridade. Não é isso? Vamos resgatar aí tudo que a gente aprende, os filmes que a gente já viu, as músicas que a gente ouve. A nossa sociedade, ela foi construída para subjugar as mulheres aos homens, criando uma hierarquia, ou seja, os homens são superiores e as mulheres são inferiores, submissas aos homens. Tanto é que antigamente, hoje menos, né? Ainda tem lugar que é assim. Mas a mulher passava de propriedade do pai para o marido, né? Era tipo uma transferência de propriedade. E ainda hoje, em vários países, as mulheres não têm direito a escolher o seu marido, né? É escolhido pelo próprio pai, a própria família. Então, é importante a gente pensar por que isso se dá na nossa sociedade, por que as mulheres são inferiorizadas, né? Se convencionou a comemorar o 8 de março como uma data festiva. Todo mundo sabe que 8 de março é o Dia Internacional das Mulheres, né? E a gente já está em março, é o mês da mulher, como se convencionou chamar.
É o dia em que elas costumam ganhar flores, elas ganham muitos parabéns. Aí vamos lembrar a mulherada, quantos parabéns você ganhou no 8 de março? Ganhou alguma flor? Às vezes a gente até acha a gente na rua doando flores para as mulheres que passam. Se chega ao ponto de até a programação da nossa mídia mudar para exaltar os valores das mulheres. E que valores são esses? A beleza, o corpo, né, que é muito bonito, a sensibilidade da mulher, ou a condição dela ser mãe ou ser esposa, não é isso? A gente sempre vê isso, né? Nossa, que boa mãe, que boa esposa. Inclusive a mulher é feita para casar e ter filho, né? Porque já tá beirando os 30, não casou, é solteirona, né? É assim que acontece. E casa tem que ter filho. Não pode não querer ter filho, ou não ter depois, não. Tem que ter filho, é meio uma regra da nossa sociedade. Inclusive, a gente, no 8 de março, costuma ganhar, fora as programações especiais, o que vem com isso, enfim, cursos de beleza, ou próprio, a gente ganha um serviço de beleza com corte de cabelo, manicure, pedicure, e às vezes a gente ganha até alguns cursos, né? Mas que cursos são esses? De beleza, de manicure, pedicure, corte e costura, alguns artesanatos, que são trabalhos manuais, que são trabalhos de mulheres, né? E a mídia tem feito um esforço muito grande de comercializar o 8 de março. Da mesma forma como ela conseguiu fazer com o Natal, com o Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, até, de repente, o 1º de maio, transformando essa data em uma data comemorativa, para movimentar o comércio, para as mulheres ganharem presentes e parabéns. E eu acho que é importante a gente fazer o esforço de pensar por que existe essa data, 8 de março. Porque é uma data de luta. É menos uma data de comemoração e mais uma data de luta. Porque ainda hoje as mulheres sofrem com machismo, sofrem com preconceito. As mulheres ainda morrem na nossa sociedade. Machista e homofóbica. E racista, enfim. Não há, assim, um consenso muito grande do que gerou o 8 de março. Muitas pessoas falam que foi através da luta das operárias nova-iorquinas, em 1857, que elas fizeram uma greve histórica em Nova York e foram duramente reprimidas pelos policiais da época. E em 1911, no 25 de março de 1911, foi aquela o famoso episódio das operárias que paralisaram a produção numa fábrica têxtil dos Estados Unidos e elas foram queimadas lá dentro. Supostamente o dono colocou fogo nas mulheres dentro da fábrica e morreram cerca de 200 mulheres. E tem também uma data histórica que foi o 8 de março no calendário gregoriano e aí 23 de fevereiro no calendário russo, das operárias russas, que fizeram uma greve histórica também, que ajudou a dar início à Revolução Russa, que é tido aí como desencadeamento da Revolução Russa. Então, essas datas em conjunto formam o 8 de março. Não se tem um consenso de qual especificamente que mas é muito consenso que todas elas foram muito importantes para a luta das mulheres na conquista por direitos, né? E aí se convencionou essa data de 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, mas mais da luta da mulher do que simplesmente uma flor ou um parabéns para cada mulher. E isso é importante porque quando a gente pensa em mulher, quando a gente pensa em homem, logo vem à mente as tarefas de cada um, né? Porque eu ainda não descobri, se alguém aqui conseguir me dizer, né? Eu vou ficar felicíssima, ou não sei. Mas eu não descobri ainda aonde está a lei que diz que as tarefas domésticas, as tarefas do lar é da mulher. Aonde que está escrito que mulher é feita para ter filho, é feita para cuidar da casa, lavar roupa, fazer comida, cuidar do marido quando ele chega em casa, e o homem é feito para trabalhar, para pôr comida em casa, para cuidar da esposa, dos filhos, né? Para dar
basicamente dinheiro. O homem é para trabalhar, a mulher não, a mulher é para cuidar da casa. E não existe essa lei escrita exatamente assim. Isso foi uma construção da nossa sociedade, né? Para que fosse mais fácil. Assim também, o governo não vai gastar com restaurantes populares, porque tem a mulher em casa para fazer comida. Do mesmo jeito, não precisa de creche, porque as mulheres estão em casa para cuidar dos filhos. Não precisa de lavanderia coletiva, porque as mulheres estão em casa para cumprir esse papel. Elas são empregadas do lar, realmente. De uns tempos para cá, isso vem mudando, porque a necessidade da mulher trabalhar e ajudar a prover a casa está crescendo demais, mas a concepção na cabeça das pessoas ainda não está se transformando. E ela precisa acontecer de um ritmo mais rápido. E ela não está acontecendo. Você está contando meu tempo? Mas ainda não deu 2 minutos. Então, eu falo demais. Não, pode falar. Tá bom, você me avisa. Prometo que eu paro. Não, escutou. Pode falar. Tá bom. Ao longo do tempo, as mulheres elas conseguiram vitórias importantes, como o voto, o trabalho, divórcio, que foi muito difícil, muito custoso, e a proteção contra a violência doméstica, né? São alguns dos exemplos. Mas nem tudo são flores, né? A gente até que gostaria que fosse tudo bonito, mas o voto. O primeiro país a legalizar o voto das mulheres foi a Nova Zelândia, em 1893, se eu não estou enganada. Entre 1914 e 1939, foram 28 países, entre eles os Estados Unidos e o Brasil. No Brasil, aí foi concretizado em 1933. A lei é de 32, mas a Câmara Legislativa autorizou em 33. Só que o golpe militar de Getúlio Vargas, de 37 a 45, impediu as mulheres de votar. E aí elas só voltaram a votar em 1946. Aí não só as mulheres, tá? Foi todo mundo e elas junto. Quanto ao trabalho, as mulheres têm conseguido postos cada vez mais importantes no mercado de trabalho, postos de liderança, inclusive. Mas foi feita uma pesquisa pela UNB, Universidade de Brasília, se eu não me engano, há 2 anos atrás. E prestem atenção, que impressionante. Foram entrevistados cerca de 2.000 profissionais, entre homens e mulheres. E desses, 85%, vou repetir, 85% das mulheres entrevistadas disseram que preferem homens como chefes no âmbito do trabalho. 85% das mulheres. E 95% dos homens preferem homens como chefes no mercado de trabalho, né? Então falta também a gente se reconhecer enquanto capaz, porque as piadinhas quanto às mulheres são muitas. Mulher no volante, perigo constante. Mulher não sei o quê, não quero nem repetir, né? Porque é muito horrível. E a mulher não é mentalmente inferior ao homem. A capacidade da mulher é igual ao do homem. Ela não é inferior, por mais que queiram nos passar essa ideia de inferioridade. Então a mulher não é menos capaz em nada. A força física é uma coisa puramente física, que a mulher tem ultrapassado em vários sentidos também. Inclusive tem muita mulher que é mestre de obra. Qual que é a dificuldade, né? Uma mulher consegue cumprir tão bem o papel quanto o homem, da mesma forma que o homem consegue cumprir o papel bem quanto a mulher, enfim. E sem contar que as mulheres ainda recebem 70% do salário dos homens para trabalhos iguais. Olha que absurdo. Por mesmo trabalho, para a mesma atividade, a mulher recebe até aproximadamente 70% a menos que o homem. O assédio também, né, no trabalho. Sem contar isso tudo que acontece, porque assédio é o que a gente mais se vê por aí, não só no trabalho, mas em todos os espaços de vivência da mulher, né? No trabalho, na rua, enfim. Nos estudos, a gente ainda tem uma educação que é puramente sexista, ou seja, ela separa homens e mulheres em relação mesmo ao sexo de cada um. Na escola, às vezes na educação física, tem
atividades que são homens são de mulher, elas não podem cumprir. Brincadeiras de homem e de mulher, até esportes às vezes separam de homem e de mulher. No tratamento da sala de aula, da professora, do professor, enfim. Quando a gente chega na universidade, tem acontecido recentemente, as mulheres são maioria na universidade. Elas entram em maioria na universidade. Só que elas saem menos formadas da universidade. Então, o que está acontecendo nesse período que as mulheres não estão se formando, que elas estão abandonando a universidade? E aí, a gente tem que pautar o ensino também, a nossa educação, porque tem, às vezes, ajuda para a pessoa se manter na universidade, ou por que está tendo essa evasão, o que está acontecendo. E a gente tem os cursos também separados muito por sexo. Tem os cursos que são tipicamente dos homens, cursos que são tipicamente das mulheres. E vale lembrar que os das exatas, engenharias, enfim, esses que são tidos como os cursos que tem que pensar, são tipicamente dos homens. E os cursos de licenciatura, da saúde, são tipicamente das mulheres. Então, podem reparar que tem muito mais mulheres nas licenciaturas, nas áreas da saúde no geral, na pedagogia. Quando tem homem na pedagogia, ele ainda sofre preconceito, né? Enfim, falando muito. E aí, quanto à proteção da violência doméstica, é uma vitória que a gente conseguiu, histórica, e é exemplo para o mundo todo. Em 2012, saiu um relatório da ONU em que ela diz, ela cita a Lei Maria da Penha como uma das pioneiras no mundo na defesa do direito das mulheres. A versão de 2012 do relatório, que é chamado Progresso das Mulheres no Mundo, tem como foco o acesso da mulher à justiça. O texto foi elaborado pela UN Women, entidade da ONU em favor da igualdade de gêneros e do fortalecimento da mulher. Então, é um instrumento que a gente tem de defesa dos direitos das mulheres que foi conquistado com muita luta. Não é mérito do governo brasileiro, mas acho que o professor vai falar disso depois, né? A gente tem que saudar esse esforço, essa conquista nossa, mas ainda há muita limitação, porque o principal é que é um recorte de classe muito claro entre as mulheres. Existem as mulheres que têm mais renda, mais poder aquisitivo, então elas têm mais facilidade de acesso à justiça, e aquela Dona Maria do bairro, que é do lar, cuida dos filhos, depende do marido, inclusive financeiramente. Ela apanha em casa e ela vai recorrer a quem? Hoje existem apenas 15 casas-abrigos no Brasil todo para mulheres. E a mulher apanha do marido, toma a decisão de sair de casa, ela vai para onde? O que ela vai fazer da vida dela? Então, a gente ouve muito dizer que mulher gosta de apanhar porque ela apanha e está com o marido, mas é porque as nossas leis ainda não dão sustentação para a mulher sair dessa posição, né? Porque muitas vezes ela não teve um estudo, não teve uma condição de se manter financeiramente, ou abriu mão disso tudo para cuidar da casa dos filhos, e chega num ponto que é difícil para ela tomar a decisão de sair da sua casa, sendo que 80% das agressões, da violência contra a mulher acontecem dentro do lar. Além disso, num estudo feito pela pesquisa Data Popular, 3 a cada 5 mulheres jovens já sofreu violência em relacionamento. Gente, é muita coisa. Esse dado é impressionante. 77% das mulheres em situação de violência sofrem semanal ou diariamente essa violência. E esses dados aqui são de pessoas que falam. A gente sabe que tem muito caso de mulheres que não falam, né? Não expõem essa situação. Inclusive, por saber e acreditar que o marido ou parceiro ou o agressor no geral não vai ser punido. Isso é importante ser lembrado. Uma pesquisa do IPEA estima que entre 2001 e 2011 ocorreram mais de 50 mil feminicídios. 50 mil. Ou seja,
em média, 5.664 mortes de mulheres por causas violentas a cada ano. Isso significa 472 mortes de mulheres a cada mês, que dá 15,52 mulheres a cada hora, a cada dia, e pasmem, uma morte a cada 1h30. Ou seja, nesse tempo de palestra nossa aqui, tem uma mulher sendo morta no nosso país. Então, essa questão de feminismo, discutir isso, é muito importante, até para o nosso próprio bem, né? Para a gente crescer conscientemente que isso acontece no nosso país. A Lei Maria da Penha, ela é um exemplo mundial, né? Vários países têm se utilizado dela para fazerem suas leis para proteger as suas mulheres, mas ainda é muito difícil. Por exemplo, no mundo, a Índia chama a atenção a cada dia por causa dos estupros, né? Os casos de estupros que vêm expondo o aumento das impunidades, porque a gente vê coisas astrondosas, né? Que não dá para acreditar que pessoas humanas que pensam, que sentem, sejam capazes de fazer atrocidades como essas, né? A gente pensar que essas pessoas sairão impunes é ainda mais indignante na gente, principalmente que é mulher, que sente na pele o machismo, e a cada dia, a cada instante na rua, principalmente os comentários machistas. E isso é muito grave. Pensar que o país inteiro protege isso é muito indignante. Outro país perigoso, tá dando? Já deu? Acabou? Tá. Tá, obrigada. Já tô acabando, tá, gente? Outro país muito perigoso para as mulheres é o Afeganistão, onde cerca de 80% das mulheres ainda não podem escolher o seu próprio marido, né? Aquilo que eu tinha falado no começo. É escolhido pela família, pelo pai, na maioria das vezes. E no Paquistão, a participação na sociedade das mulheres é muito limitada. Assim. Na prática, elas vivem dentro de casa. Quando elas trabalham, que é considerado quase uma anomalia social, elas recebem até 82% a menos que os homens. É absurdo, né, gente? É absurdo. Então, a Lei Maria da Penha é um exemplo mundial, é uma lei muito avançada, mas quando o agressor ele é punido, quando a vítima chega a fazer a denúncia, ela recebe medida protetiva. Isso é bom, mas isso só não adianta, porque a lei determina que ele não pode chegar a 200 metros, ou dependendo, 100 metros, 5 metros, não pode chegar a 1 quilômetro da vítima. Mas ele pode chegar se ele quiser, né? Muitas mulheres morrem com medidas protetivas. Isso não salva as mulheres na prática, né? Mas o mais importante da Lei Maria da Penha, o que a gente não pode negar e tem que sempre ser reafirmado, é o caráter político da Lei Maria da Penha, porque é a primeira lei que a gente tem que caracteriza a violência contra a mulher como um crime. E é um crime violentar, agredir mulheres. E a gente espera que com o tempo a consciência das pessoas vá mudando, né? Porque se é crime, não pode, né? Se não pode, não vamos fazer, né, gente? Por favor. E as nossas demandas no caráter de gênero do Brasil são muito parecidas, principalmente com os países latino-americanos, porque as realidades sociais são relativamente as mesmas. Então, fora o Uruguai, que já tem o aborto, já é liberado o aborto, da América Latina só Cuba, né, professora? Cuba, que América Latina, América Central, e o Uruguai. Fora esses países, Desculpa, já acabou, né? Gente, só mais um minuto, juro. Só mais um minuto. É importante a gente falar da questão da legalização do aborto. Por mais que seja polêmico a gente tratar desse assunto,
porque é uma das principais pautas mundiais que vem se discutindo atualmente, que é a questão da saúde da mulher, que é a questão do direito da mulher de decidir que vai ter filho ou que não vai ter filho, e é a questão da mulher se sentir segura em fazer o aborto ou não fazer. Não quero aqui entrar no mérito se é certo ou se é errado, se é moralmente correto ou se não é. Eu, pessoalmente, não defendo o aborto, né? Eu acho que ninguém deveria se submeter, não seria bom se submeter a esse tipo de condição. Só que as mulheres fazem aborto, elas sempre fizeram e elas vão continuar fazendo. O que a gente tem que discutir é se a gente defende que elas sejam presas ou mortas por fazer aborto ou não. A questão é simplesmente essa. Eu acho que não dá pra gente evitar mais de fazer esse assunto, de tocar nele, de debater cada vez mais, até a exaustão, porque o debate é sempre benéfico, porque mulheres estão morrendo, né? Clínicas clandestinas é o que mais tem por aí, não só no Brasil, mas no mundo todo. E no Brasil, a gente está tendo um retrocesso quanto às leis do aborto, né? O pouco que a gente tinha, a mulher podia abortar quando o feto era anencéfalo ou quando ela era estuprada, isso está às vias de ser retirado. Então é necessário a gente fazer esse debate, não se a gente acha certo ou se não acha, acho que isso não vem ao caso, mas se a gente acha correto, certo, que essas mulheres que fazem aborto, porque fazem, elas sejam presas ou mortas de fazer um abuso inseguro, ou não. E com isso eu encerro. Obrigada. Boa noite, meu nome é Jamile, eu faço parte do coletivo Salto, que é um coletivo feminista da Anhembi Morumbi, e que ele é relativamente recente, mas que ele surgiu dessa necessidade que a gente tem de, no ambiente acadêmico, também se empoderar enquanto mulher e reconhecer que tipos de abusos, que tipos de violência acontecem nesse ambiente e como a gente pode se posicionar quanto a eles. A universidade ela é um ambiente muito fértil para vários tipos de abuso, vários tipos de assédio, e como a colega falou, como a Rafaela falou, a gente também tem que discutir isso de qual é o espaço da mulher nessa universidade, que tipo de cursos que ela está fazendo, que tipo de relação ela tem com os professores fazem piadas sexistas dentro de sala de aula, ela se sente incomodada por isso, ela ouve uma gracinha do colega e ela consegue responder de volta, ou ela consegue conversar com alguém sobre isso. Porque não adianta só a gente dizer que a mulher tem o espaço, ela pode entrar nessa faculdade porque ela vai pagar, e aqui dentro ela não se sentir acolhida por esse ambiente. Essa expulsão que acontece da mulher não terminar, ela muitas vezes acontece simbolicamente. Ela muitas vezes acontece porque um boato foi espalhado por essa mulher por causa da vida sexual dela, ou por N motivos da vida pessoal dela, que transpõem a vida privada e vão para a pública dentro de sala de aula. A faculdade faz alguma coisa quanto a isso? A gente está preparado para discutir sobre isso, para falar sobre esse elefante branco dentro da sala? Porque muitas das coisas que acontecem lá fora, muitas das notícias que a gente vê em trotes que são abusivos, meninas que são forçadas a fazerem determinadas coisas para serem aceitas socialmente, a gente vai discutir sobre isso. Então é esse o objetivo do Salto. E, inclusive, agora, por causa do 8 de março, a gente fez uma ação no campus em que a gente atua mais, que é o Bresser, que é onde a gente tem mais gente, e a gente espalhou alguns cartazes falando sobre os mitos femininos, os mitos sobre as mulheres. Porque mulher que é bem-sucedida, ela deu pra alguém. Ela deve ter dado pro chefe, ela não chegou lá sozinha. Ela não tem capacidade de chegar sozinha. Isso é um mito. Um mito de que a mulher não é uma boa amiga, gente. Não confiem nas mulheres. Elas só fofocam. E isso são pequenas coisas, são pequenos comportamentos que a gente espalha, que a gente concorda. Ou pior, não que necessariamente a gente concorde, mas que a gente não debate, que a gente não diz que discorda. E eles influenciam no papel social da mulher, em como a mulher é vista, em como a gente se relaciona. Não só
relações afetivo-sexuais com outras pessoas, mas também com as nossas amizades. A quem que isso serve? Qual que é o propósito de que esses mitos sejam perpetuados? Por que a gente acha que mulher é uma pessoa emocional e a gente acha que o cara ele é forte, ele consegue fazer as coisas físicas e a mulher não? Por que a gente não fala de violência? Por que a gente não fala dos nossos relacionamentos abusivos que acontecem? Por que a gente acha que toda mulher é heterossexual e toda mulher gosta de homem? Isso são coisas que estão tão introjetadas na nossa mente que a gente começa a achar que é natural. E é aí que o feminismo entra. O feminismo entra para falar que nada disso é natural. Nada disso veio da natureza. Ninguém nasce com um gene que diz que a gente é heterossexual, que a gente gosta de salto alto, batom e esmalte. Isso são todas construções sociais. E que a gente tem que... Pra gente descobrir como combatê-las ou como discuti-las, a gente tem que primeiro falar sobre isso. A primeira coisa é não ter medo da palavra feminismo. E com isso eu estou falando diretamente com as mulheres. As mulheres geralmente não gostam de falar de feminismo porque elas acreditam que feminismo é uma palavra muito pesada, que ela significa ódio aos homens. E muitas pessoas vieram perguntar da gente, depois dessa ação, mas o que é feminismo? Eu não sei se eu concordo com o que é feminismo. Feminismo é um movimento de igualdade de gênero. Eu não gosto de ficar falando, feminismo não é ódio ao homem. De fato, o feminismo não é ódio ao homem. Mas é muito mais interessante a gente afirmar o que é feminismo. Feminismo é dizer, você como mulher, independente de onde você nasceu, de qual classe social você é, da cor da sua pele, da sua orientação sexual, você pode fazer o que você quiser. Porque a gente já está acostumado a achar que o homem, por ser homem, ele pode beber, ele pode fumar, e ele pode ficar com quantas pessoas ele quiser, e ele pode ter o cargo que ele quiser, ele pode ser um vicioso. Você, como mulher, não. Você tem que ser recatada, você tem que cruzar as suas pernas. Você não pode usar uma saia muito curta, porque senão você está pedindo por violência. E um dos casos que chegou recentemente a gente, como coletivo, foi o de assédio na universidade. Assédio tanto em festas que acontecem, que são recorrentes de porque aquela mulher bebeu demais, então ela não pode reclamar que passaram a mão nela. Como se o corpo da mulher fosse uma coisa pública. O corpo da mulher não é público. O corpo da mulher é tão privado quanto o seu. Você, homem, se estivesse passando na rua, gostaria de ouvir coisas grosseiras que a gente ouve? Não vale nem a pena replicar. Exato. E aí, quando a gente fala de assédio, geralmente a primeira coisa que vem na cabeça é isso, né? É uma mulher que tá passando e tem um cara que ele é pedreiro, lógico, porque isso é um cara muito mal educado, ele deve ser de classe baixa. E aí vem o pedreiro e ele fala, e aí, gostosa? E só isso a gente considera como assédio. Quando assédio não é só isso. Assédio não é só você chamar a mulher de uma palavra de baixo calão ou você fazer referências sexuais quanto a ela. Outro dia, tem muitos homens que falam, mas era só um elogio. Eu tava só dizendo pra você sorrir. E o que eu geralmente falo pra esses caras você fala isso pra outros caras desconhecidos na rua? Vocês param por um cara e falam, nossa, você tá tão bonito, você é muito bonito. Você devia sorrir mais. Eu acho que você tá muito sério. Por que você é tão sério? Nossa, sorri mais. Você fala isso para outros caras? Então por que você fala isso para uma mulher? Por que a mulher tem a obrigação de estar sorrindo sempre e quando ela tá séria, nossa, mal comida. E ela é TPM. TPM dá um chocolate para ela porque só pode ser isso. A mulher não tem direito de estar mal-humorada nunca. Assim, sempre é alguma coisa que ela precisa, e geralmente essa coisa que ela precisa parte de um outro cara. Ela precisa de um namorado. Essa menina tá muito com namorado, olha. Ou então ela precisa ser mãe, porque obviamente a mulher tem que ser mãe, sempre. Ela nunca pode escolher não ser mãe. Não tá cumprindo o papel social dela, que é ser uma incubadora. Inclusive quando a gente fala de aborto, esse é justamente, nossa, mas ela não quer ser mãe. Como que ela não quer ser mãe? Gente, mulher não é incubadora, tá? A mulher, ela respira, ela tem uma consciência, ela tem uma personalidade, ela tem projetos de vida em que às vezes uma criança não está incluída naquele momento ou nunca. Se aquela mulher não quiser ser mãe, é o problema dela. E aí? O que a gente tem a ver com isso? O que nós, como pessoas, temos a ver com a vida daquela pessoa que decide não ser mãe ou
que temos a ver com a vida daquela pessoa que é lésbica ou bissexual, ou o que a gente tem a ver com a vida daquela pessoa que quer ser engenheira ao invés de ser, sei lá, pedagoga. Porque essas profissões que a colega mencionou, são, se vocês prestarem atenção, elas são todas profissões que têm a ver com cuidado. Cuidado e ensino. A mulher, ela pode ser enfermeira, mas ela não pode ser médica. Porque médica já é responsabilidade demais, ela não vai conseguir. Nada a ver, também acho. Concordo. Tudo bem que você não concorde. Que bom que você não concorda, porque tem muita gente que não concorda, não é o que a gente ouve sempre. Mas, quantas cirurgiãs você conhece? Minha namorada é cirurgiã. Só ela? A mãe dela também. Só ela? Sim, a irmã dela também. Pois é. Eu conheço um monte de gente que entrou na faculdade de medicina e mulher. Nada a ver. E você ainda acha que tem mais mulher na faculdade de medicina e formada em medicina do que homem? Formada não, mas na faculdade sim. Não. Na faculdade, pois é, mas o que a colega falou justamente... Eu vou continuar. Com certeza. Ele tá falando é justamente sobre isso. A violência, ela também é muito simbólica, gente. Você tem que prestar atenção em pequenas atitudes, a gente percebe quando incomoda e quando pega no privilégio ali. Quando a gente fala uma coisa que incomoda porque talvez tenha alguma verdade ali. E a gente sabe disso. Nós, como mulheres, quando a gente se posiciona de uma maneira mais assertiva, isso costuma incomodar outras pessoas. Isso costuma incomodar quando você é lésbica ou você é bissexual e você está com uma mulher, isso incomoda. O que pessoas heterossexuais têm a ver com isso? Não sei, mas elas se incomodam. Elas se incomodam de verem duas mulheres juntas. Então são várias coisas que a gente não percebe, que para a gente falar de feminismo ainda como direitos humanos e falar desses países onde essas atrocidades acontecem mutilações genitais, países onde a tradição você escolher o marido da mulher, antes da gente falar sobre isso, antes da gente olhar lá, a gente tem que pensar o que acontece aqui. O que é violência aqui para a mulher? Como que a gente sabe que a gente pode procurar uma igualdade de gênero em vários campos, em vários países, sem saber se na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa universidade, a gente está fazendo isso? O feminismo, ele está aqui, ele é um movimento para dialogar com todo mundo. Ele não é só um movimento para dialogar com mulheres. Por quê? Porque, apesar de que a gente precisa das mulheres, que as mulheres sejam empoderadas, que as mulheres falem, não, você não vai fazer isso, você não vai levar a minha amiga bêbada para casa, você não vai fazer N violências, a gente também precisa dialogar com homens na medida de que os homens são os agentes dessa violência. Os homens são os agentes de várias opressões. Isso não quer dizer, é claro, que a gente vai dar o microfone para um homem vir dizer pra gente o que é feminismo. Mas todos os movimentos sociais, a gente tem que dialogar com todas as pessoas. A mudança não vai acontecer só partindo de mulheres. Não vai adiantar a gente querer ocupar o espaço público, o espaço político, que é nosso por direito, se homens, que devem ser parceiros de luta, não concordam com isso. Porque eles vão resistir e aí o gasto de energia é maior. Se está todo mundo comprometido com a mesma causa, é um outro processo que acontece. E um processo que acontece muito mais rápido. A gente teve avanços de lei, como a Lei Maria da Penha e agora a Lei do Feminicídio, em, 10 anos. Isso é um avanço sensacional. A gente não sabe quantas mulheres a gente vai proteger com essa lei. Não proteger porque, enfim, pela pesar dessa lei, ela já passou por alguma coisa horrível. Quantas mulheres vão entrar para essas estatísticas de morte pelo seu marido, ou mulheres que apanham dos seus pais. A gente não sabe quanto isso, qual vai ser o impacto dessas leis. Mas o fato de que elas existem, a gente tem um congresso que está cheio de homens, gente. Se a gente não conversa com esses homens, e se a gente não tenta mobilizar esses homens, a lei do aborto nunca vai passar. Porque quantas mulheres vocês conhecem que são deputadas? E quantos homens? Quantas mulheres que vocês conhecem que são vereadoras? E quantos homens? A mulher não está no espaço político que ela deveria estar para defender os seus interesses. Então, é para isso que a gente precisa também fazer essa mobilização com homens, mas também sempre lembrar que o feminismo existe para a gente lembrar, olha, nenhuma característica de caráter ou física ela é inerente ao gênero. Nenhuma mulher é mais confiável ou menos confiável porque ela é mulher. Nenhuma mulher
mais capaz de fazer algum tipo de trabalho só porque ela é mulher, ou menos capaz de fazer só porque ela é mulher. Tudo isso são construções sociais. E cabe a gente desconstruir isso e estar disposto ao diálogo. A gente vai ouvir muita coisa que a gente não gosta. A gente vai ouvir uma coisa, amiga, para de falar filha da puta. Tipo, o que a puta tem a ver com isso? O que a mãe tem a ver? Por que a gente xinga sempre falando da mãe? Por que a gente não xinga a pessoa? É chato ouvir essas coisas, não é legal, porque a gente cresceu ouvindo isso e a gente está acostumado com isso. Mas é um processo de desconstrução que tem que acontecer, senão a gente não avança enquanto mulher. Obrigada. Boa noite, eu sou a Pandim, também sou do Coletivo Salto. E eu linkei várias coisas aqui ouvindo que vocês colocaram, né? Porque a princípio eu ia falar um pouco do que foi o salto na faculdade, né? Durante esse processo de mais ou menos um ano que a gente está atuando, vamos dizer assim. A gente teve momentos muito difíceis, para mim, assim, na minha opinião, acho que o Jamil pode concordar comigo, em ações que a gente teve, por exemplo, no trote ano passado, né? A gente teve uma situação em que a gente rebateu, né? Uma situação de agressão, não foi nem, como vou dizer, foi uma expressão, na verdade, mais racista do que... exatamente, misógina e racista, e foi provocado entre duas meninas, em que uma veterana amarrou uma caloura, até porque o termo bichete a gente tem lá as suas, né? Mas uma caloura num poste, uma caloura negra, a veterana era branca, amarrou a caloura no poste, amarrou ela, postou uma foto no Instagram colocando assim, essa mereceu. E nessa foto, uma outra veterana branca colocava um esparadrapo na boca dessa menina. E aí é óbvio que a gente fez uma nota de repúdio, falando que isso era racismo, a situação da mulher nesse aspecto, né, sempre de submissão. Não importa, porque tem gente que acha que relações de poder não existem entre mulheres também, e isso ocorre, assim como ocorre, né, entre homens e mulheres. E isso não vamos culpabilizar a mulher, porque isso é resquício da nossa relação com homens. Né? A mulher, ela aprende que ela, se um homem manda, né, tem ideia de que o homem manda nela, ela vai lá e reproduz isso com outra mulher. Mas isso, assim, gente, não é culpa da mulher. É culpa de vocês, homens, que fazem dessa sociedade dessa maneira. Né? E aí a gente teve uma nota de repúdio e tudo mais, e isso repercutiu de forma, assim, bem complicada na universidade. Assim, o salto, a gente sofreu, eu vou usar esse termo, retaliação, né, de agressões dentro da internet, de mandarem a gente, vai lavar uma louça, vai, sei lá, vai dar pra alguém, ou chegou ao caso de falarem assim, vai dar para um homem, aí vem outro e fala, não, vai ver, ela nem gosta de homem, tipo, como se isso fosse motivo de degradação, como assim, eu ficar com outra mulher não pode? Mulher não pode se relacionar com outra mulher, isso te faz mesmo mulher? Não faz. Mulher não é uma questão de sexualidade. Bom, enfim, explicando um pouco como é que foi, né, a situação do salto na EMB, e depois disso a gente um pouco que diminuiu um pouco nossas ações, porque isso assusta a gente. Assusta você ver toda essa agressão dentro da internet, que isso foi no grupo da EMB, né, do Facebook. E aí você não sabe como é que isso vai repercutir na sala de aula, quando você chegar lá na faculdade. E se algum cara olhar pra sua cara ali na fotinha no Facebook, olhar pra você no elevador da faculdade e querer fazer alguma coisa? A universidade não vai te defender. A universidade não vai virar pra você e vai falar assim, nossa, né, tadinha de você tava certo. Não vai. A universidade está pouco se fudendo pra você, é isso mesmo. E é nesse termo mesmo que eu vou usar, porque eles não querem se preocupar. Entendeu? Até porque ela vai usar totalmente no... Desculpa, gente, aqui. Então, e aí que a gente vai conversar sobre o que é agressão, entendeu? Porque recentemente no grupo da EMB teve uma situação em que as meninas falaram sobre assédio no elevador. E aí todo mundo ficou assim, mas... Né? Por que ninguém gritou? Por que as meninas não reclamaram? Cadê esses caras, né? Os homens falando, né? No grupo, cadê esses caras que a gente vai lá e bate neles, ou agride eles, alguma coisa do gênero. E aí quando a gente virou e falou assim, tá, mas na rua, né, que foi o que a Jamile trouxe, vocês vão lá e falam, que bonito, gostosa, coisa do gênero. E aí eles falaram, isso é assédio. A gente falou isso pra eles, isso é assédio. Não, mas não é bem assim. Como assim? Não é assédio, né? Eu faço na rua. E aí rolou todo um debate, e óbvio que eles ficaram incomodados, né, assim, aí vários termos despejados sobre a gente, sobre outras meninas que estavam, né, debatendo e tudo mais. E aí eu volto, desculpa, professora, mas é que
realmente as universidades hoje... Falar mesmo, saber... Então, principalmente as universidades privadas, elas não estão preocupadas com a situação do aluno. Quanto mais o aluno estiver ali pagando, ali na sala de aula, querem saber o que ele faz. Tá pagando, tá ótimo. Eles não estão se preocupando qual é a situação da mulher ali, qual é a situação da mulher lésbica, da mulher bissexual, da mulher trans. E ainda não falam da mulher trans. Como assim? Mulher trans na universidade? Como assim? Cadê? Não sei. E elas estão ali, elas existem. A gente precisa saber que elas existem. Isso existe? Isso é um bicho, não é? Não. Espera, o quê? Não sabe. E ainda se for falar, ainda a gente já tem que ouvir aquelas piadinhas, né? Não é mulher, é homem. Não, mulher trans é homem sim, gente. Tem essa ideia também, levando pro quesito genitália, né? De que, homem é que tem pênis, mulher que tem vagina. Não, gente. Isso é construção também. E se você tem um pênis, não te faz homem. Você tem uma vagina, não te faz mulher. Assim como você ter o cabelo raspado ou o cabelo comprido, não te faz mais ou menos mulher. Você usar esmalte ou não te faz mais ou menos mulher. Você se depilar ou não te faz mais ou menos mulher, ou mais preparada pra estar com um cara ou não. Não, o cara não vai te desejar se você não seguir esses padrões. Ser mulher não significa isso. Ser mulher é muito mais do que tudo isso. Eu estou um pouco indo além das coisas que eu tinha colocado aqui. Eu queria voltar um pouco para o tema, que é a questão do movimento, né, feminista. E aí eu coloquei um pouco aqui assim, de como o espaço político aqui no Brasil e na América Latina tem mudado, né, para o debate sobre as minorias. Né? Então, os debates sobre a questão LGBT, sobre a questão dos negros, a questão da mulher, ela tem dado espaço. E aí o salto... ele vem muito nesse momento, né, histórico, digamos, de trazer esse debate para dentro da universidade, e não só como alunos, né, ou alunas cobrando da universidade, mas isso também dentro da academia. E aí eu vou retomar o que a colega falou, a Rafaela falou, dos cursos. Eu faço psicologia, estou no 4º ano de psicologia, e é um curso que majoritariamente tem mulheres, mas eu posso contar nos dedos, assim, quantos teóricos a gente tem que são mulheres. A gente está em processo lá de formação no centro acadêmico. Quantos centros acadêmicos de psicologia levam o nome de mulheres? São muito poucos, sendo que majoritariamente é mulher. Né? E recentemente o Conselho Federal de Psicologia, eles entraram, né, num consenso, numa reunião e tudo mais, que hoje a gente não se usa mais o termo psicólogos, é psicólogas. Se a maioria é mulher, a gente vai usar no feminino sim, porque a representatividade é da mulher. Quem tem feito a psicologia crescer e se desenvolver não são os homens. O Freud estava lá falando da psicanálise, mas alguém fala, né, outros dois teóricos, a Melanie Klein e a Ana Freud, que é filha do Freud, que tocaram a psicanálise para frente, que fizeram as principais brigas. São mulheres, não são homens. Outra coisa que é referência é quando a gente... Era que eu não baralhei agora. Então, e aí a gente volta. A gente sempre pensa que a mulher vai cuidar. Né? Vai ser isso, vai ser aquilo. Você falou, eu conheço um monte de mulher que é cirurgiã na medicina. Um exemplo assim, bem claro de como na área da saúde, mesmo a maioria sendo mulher, né, que todo mundo concorda, a gente sofre muito na área da saúde. É só você pegar aí o caso da USP, das meninas que entraram em medicina. Quantas, depois que uma resolveu falar, quantas não foram estupradas? Quantas não passaram por assédio durante o trote, durante toda a vivência da universidade? Quantas meninas você não acha que na área da saúde... Quantas meninas você não acha que, tanto na área da saúde como na universidade, vai na festa da Grifo, ou no caso nosso, ou qualquer outra atlética, e passa por um abuso? Quantas? Aí, não, porque bebeu demais, aí eu levei pra casa e transei com ela. Como assim bebeu demais? Quando você bebe demais, o seu amigo te protege, não protege? Ou você vai falar que a mina vai lá, vai pegar você, e você vai sair de gostosão. Você vai estar bêbado, você provavelmente não vai manjar nada na cama, e ainda vai chegar lá e vai sair de gostosão. Porque, não, entendeu? Porque a mulher estava lá pra mim. Não, a gente não tá lá pra vocês, homens. E quando vocês estão bêbados, vocês também fazem besteira, não é só a mulher. Entendeu? Eu acho que isso é muito preocupante, porque não basta a gente virar e falar assim, que é óbvio, né, que os corpos são nossos, mas é lembrar também que em qualquer condição que a gente tiver, entendeu? Isso... Eu fico devagar. É importante pautar e falar que quando a gente vai comparar situações, entendeu? Porque que nessa situação mesmo da bebida, né? Porque a gente só vai falar que a mulher... só vai falar quando a mulher beber, que a gente vai falar que o corpo é dela. E quando o homem bebe? Qual é a situação que fica?
Entendeu? O que fica de respaldo para aquele homem? O que ele ganha? Porque o sistema machista vai dar algum nome para isso. Porque quando o homem bebe, tudo bem, né? Se ele ficar bêbado, tudo bem, né? Se ele fizer qualquer merda com isso, também tudo bem. E a mulher? Não é só dar, não é só, tipo, ela fazer alguma coisa de errado ou afins. Ah, desculpa, professora, de usar termos tão... É que eu acho que pra linguagem, acho que é o que... Né? Dialoga mais, enfim. Atinge demais, porque não adianta a gente, né, trazer outros... eu queria só trazer também mais uma questão de saúde pública, a questão do aborto, e quando ela trouxe que realmente não é pra gente pensar se você vai fazer, se você não vai fazer, porque, assim, né, isso não diz respeito a gente. Quando a gente vai falar de saúde pública, diz respeito ao todo, e a gente precisa ter esse tipo de visão. Né? E a gente tem uma problemática hoje no Brasil, que é um país, além de ser conservador, tem muita influência da questão religiosa. Né? E aí vão vir religiões que vão falar, porque isso é pecado. Mas e uma mulher que for, sei lá, vamos supor, que seja ateia, não? Né? Para isso não vale. E eu acho que todo mundo concorda comigo que o governo tem que ser laico, né? Que o Estado tem que ser laico. Acho que todo mundo concorda comigo. E o aborto vem nesse paralelo. Né, porque as mulheres abortam, sim. E ainda vou falar que as mulheres de classe baixa e negras se ferram muito mais nesse sistema. Porque a mulher branca de classe alta, ela paga. Ela paga pra fazer o aborto. Entendeu? E pra ela, tudo bem, ninguém vai recriminar ela. Agora, a mulher negra de classe baixa, se ela aborta, nossa, que absurdo, nossa. Não, e vale lembrar que mesmo as mulheres católicas, elas fazem Elas fazem aborto. Porque elas... Enfim, a vida, várias condições, não vão ter condição de criar. Elas fazem o aborto mesmo sabendo que é pecado, porque é a realidade delas. Cristãs. Todas as religiões cristãs são contra o aborto. Todas, porque não sei dizer porquê, né? Na verdade, porque eu não sou nenhuma delas, mas se alguém for e quiser dizer porquê. E eu ia falar mais alguma coisa sobre. Bom, enfim. E é isso, a gente tem que fazer esse recorte assim da mulher. Eu vou dar um exemplo de um caso de um médico que denunciou uma mulher que fez aborto, e isso vai contra o código ético. E é engraçado porque quando a gente estuda ética na área da saúde, eu não sei como é que isso se dá em outras áreas, mas na área da saúde, quando a gente estuda ética, a gente sempre preza pelo bem do nosso paciente, né? Na psicologia, por exemplo, se uma paciente chegar pra gente e falar assim, porque eu tô pensando se eu faço um aborto ou se eu não faço. Na ética do psicólogo, a gente tem que cuidar daquela mulher para que ela pense se ela tem certeza. Se ela tiver certeza de fazer o aborto, ela vai fazer. Isso não nos compete denunciar essa mulher. Isso é totalmente contra a ética do psicólogo. E isso vai para a mesma tecla da ética do médico. O médico tem lá, a mulher foi lá e fez um aborto, tomou alguma coisa e está tendo uma hemorragia. Ele vai lá, vai cuidar dessa hemorragia, o aborto vai ser efetuado e ele vai lá e vai denunciar aquela mulher para ela ser presa? Qual que é o senso disso? Essa mulher merece isso? Merece ser presa por falar que quer que a vida dela continue porque ela não quer ter um filho? Ela tem o direito de não querer o filho. E outra coisa, o aborto, quando ele acontece, não dá pra gente pensar só se a mulher quer ou não, e o homem nessa história. Porque aquele esperma não foi parar lá dentro sozinho. Entendeu? Ela não, porque assim, né, não tem como, ninguém é Maria Madalena, sei lá, pra engravidar do nada. Entendeu? Vai engravidar do nada, sol. Não, ninguém é. Teve um homem ali que teve uma ação de seminar a mulher. E esse homem? Ninguém vai perguntar pra ele? E aí, e você o que faz? Aí a gente vai falar, por exemplo, do aborto do homem. Quando o homem abandona essas mulheres. Eles abandonam mulheres grávidas, ele abandona a mulher depois que faz o aborto. E eles, a gente não vai falar deles, do aborto dos homens, quando eles largam as mulheres e os filhos? A gente tem que falar deles também. Porque isso é um processo de aborto. Ele está largando mão. O Estado não vai falar nada, vocês não vão falar nada. Entendeu? Isso não... Porque isso é uma forma de largar a mão dessa criança. Assim como se dá o aborto, né? Que, não, porque você está acabando com uma vida. E a vida que é estragada, ou qualquer coisa do gênero, quando o homem larga a família? Quando o homem não quer dar pensão? Quando o pai fala, não, porque eu não tenho que dar dinheiro para essa criança. E não é só abandono financeiro, é abandono emocional também. O pai está lá, se separa da mãe e ele não faz nada? Não vai cuidar da educação dessa criança? Seja a idade que tenha, de 3 a 19 anos. Tem que cuidar sim, é responsabilidade do homem sim o filho, independente da idade.
E é importante pontuar isso, porque quando a gente fala de aborto, isso eu vou falar que me incomoda, a gente vai falar só do aborto da mulher. E o homem nesse processo? O filho também é dele. Eu vou acabar de falar aqui porque eu acho que... Já deu. Parabéns. Parabéns, Pandim, parabéns, Jamile, parabéns, Rafaela, e parabéns, Rafaela, pela fala de vocês. A mim, me resta agradecer a oportunidade de estar aqui ao lado de vocês e estar participando dessa mesa hoje sobre um tema tão importante, né? Um tema tão candente, um tema da nossa realidade, do nosso cotidiano, um tema que nós, mulheres, conhecemos muito bem, né? Então, por todos os exemplos que vocês deram, certamente nós já passamos, já vivenciamos alguma discriminação, algum tipo de assédio, né? Passamos por algum problema desses, seja dentro das nossas casas, na nossa família, né? Com os colegas, na faculdade, na rua, né? Então, isso é um tema prioritário, não só para nós aqui na universidade. Eu acho que hoje a gente inaugura um diálogo novo, uma temática nova, né? Uma temática muito humana, trazendo esse tema para a universidade, para dentro do nosso curso de Relações Internacionais, porque é um tema que tem muita importância internacional também. Então, se tem os reflexos na nossa vida, no nosso dia a dia, né, também é um tema que tem uma importância internacional tremenda, né? No Brasil, é o que vocês disseram, a gente só, a partir da Constituição de 1932, a gente teve uma lei que a mulher conseguiu votar no país. Então, a Rafaela trouxe esse dado. Então, isso é algo marcante, né? A gente tem todo um progresso de leis dentro do nosso país e tem também uma evolução de normas internacionais para proteger o direito das mulheres. Então, essa discussão aqui no nosso curso de Relações Internacionais, ela é uma discussão legítima, né? Ela é uma discussão que tem razão e tem fundamento no nosso direito interno e no direito internacional e no diálogo entre os ordenamentos jurídicos também. Então, é algo que, como vocês trouxeram muito bem, né? Esse é um tema que não tem limites para ser discutido. Vocês trouxeram alguns casos de assédio no elevador. Nós temos que tratar esse assunto. Isso, para mim, me lembra aquele assédio no trem, no ônibus, no metrô. Se acontece lá, pode acontecer no nosso elevador superlotado também. Isso é um tema muito importante. E é uma conscientização de todos nós, né? Hoje, eu estava assistindo a TV, porque eu estava procurando para tentar acompanhar aquela ação da Conectas que vocês receberam por e-mail, o ministro Eu Quero Saber. Então, tá brilhando em mim esse negócio? Vocês receberam um e-mail sobre uma ação da Conectas Direitos Humanos, que foi o ministro Eu Quero Saber. E eu mandei uma questão para o ministro sobre outro tema. E alguém aqui mandou alguma questão para o ministro? Ninguém? Olha a participação. Então eu estava acompanhando, eu estava tentando acompanhar, e eu liguei pela TV. E pela TV eu só me dei conta de que a programação da TV Senado estava atrasada quando uma senadora falou a hora, né? E aí eu fui buscar pela internet estava acontecendo exatamente a sabatina do ministro Mauro Vieira, nosso ministro de Relações Exteriores.
Mas aí, quando eu estava assistindo a TV, eu peguei justamente a fala da senadora Gleisi Hoffmann, que é uma senadora pelo PT, e ocasionalmente eu estava assistindo isso, aguardando o ministro de Relações Exteriores. E ela estava dizendo, o que vem a calhar então para a nossa palestra, esse nosso encontro em prol dos direitos das mulheres no Congresso Nacional e nos legislativos municipais e estaduais, ou seja, câmaras municipais e assembleias legislativas estaduais também no Brasil. Porque nós temos números ínfimos de participação da mulher, por causa de tudo isso que vocês estão falando aqui, estão trazendo aqui hoje à noite, né? Então, a mulher é igual ao homem, ela é capaz, ela é tão capaz quanto o homem, ela alcança postos de chefia também, tanto quanto o homem, né? Mas ela tem que perseguir isso, tem que acreditar nisso, né? E não pode se deixar abalar, e ainda tem que desviar dessas pedradas que levam pelo caminho. Mas esse projeto de lei, ele diz o seguinte, eu achei incrível isso, né? Eu perdi uma parte do ministro, mas ganhei essa história do projeto de lei da senadora Gleisi Hoffmann, que diz o seguinte, que elas vão propor que 50% das cadeiras sejam para mulheres. Porque hoje nós temos mais de 50% da população brasileira composta por mulheres, né? E se o feminismo, esse movimento que diz que as mulheres são iguais aos homens, né, e são, né, nós não estamos mais vivendo na Grécia Antiga, né, em que as mulheres eram coisas, nós não estamos mais vivendo na Idade Média, né, em que as mulheres eram subjugadas, né, nós estamos no século XXI, 2015 agora, né, as mulheres são iguais aos homens, né? Me desculpa, mas as mulheres são iguais aos homens. Então por que não 50%? E eu achei fantástico isso, né? Depois eu quero procurar e ver onde está esse projeto, ler o projeto na íntegra, posso disponibilizar para vocês assim que eu encontrar. Mas por que não? Né? Se nós temos uma população de mais de 50% de mulheres no Brasil, né? Por que não? Né? Se nós somos a maioria do eleitorado também, né? Mas cadê as candidatas mulheres? Né? Onde que elas estão? Né? Nós precisamos de mais candidatas mulheres, mais participação feminina. Né? Nós temos 9% de mulheres na Câmara Federal, 12% de mulheres em assembleias legislativas, 12% em câmaras municipais, 9% de mulheres somente em executivos municipais. Então é muito pouco ainda. Né? Então, ainda que nós tenhamos hoje uma representação máxima do poder executivo no Brasil, que é a presidente, né? Nós não damos valor a isso. Né? Aliás, nós temos visto xingamentos sexistas horríveis a uma mulher na presidência da República. Né? E xingamentos, também você falou... Você falou do xingamento, mas do xingamento das mulheres, mas são também xingamentos em forma animal, né? Porque é sempre a vaca, a galinha, a cadela, né? Os animais também são sempre... Isso, exatamente. Então também tem tudo isso. E as pessoas, por causa da crise política no Brasil, estão xingando também a presidente da República, e eu já ouvi xingamentos de pessoas que, assim, né? Seria inacreditável imaginar que uma pessoa daquela xingaria
a presidente daqueles adjetivos inomináveis, e nós estamos vendo isso no Brasil. Então, é mais do que um problema de instabilidade política, é um problema de falta de educação e é um problema de machismo. Né? Então, vem muito a calhar essa discussão sobre o feminismo aqui na universidade. Né? Nós temos hoje grandes exemplos de mulheres no poder, em presidência da República, aqui na América Latina mesmo, a Michelle Bachelet, no Chile, que volta ao poder, né? A Cristina Kirchner, que agora está saindo, né, do poder, né? E destaco também a Angela Merkel, na Alemanha, que é um grande símbolo de poder na Europa como um todo. Né? Então, nós temos a ascensão ao poder aqui, só para destacar algumas, de algumas mulheres que são símbolo hoje. Tá? Mas nós vemos muito pouca participação de mulheres na política ainda, e no Brasil, principalmente. Então, isso é algo que realmente tem que mudar. Né? Essa síndrome, né, da mulher dona de casa ou da mulher que fica reclusa, né, ou fica submissa, isso tem que mudar, e só as mulheres podem mudar isso, né, tomando conhecimento dos seus direitos, que no Brasil vem crescendo, então, desde que as mulheres começaram a votar. Né? Então, nós já conquistamos muitos direitos. Né? A Rafaela já falou sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi um ápice, né? Um ícone para quando nós pensamos numa normativa internacional que defenda a luta e o direito das mulheres. Né? Esse foi o estopim. Né? Mas nós vamos ter, na realidade, um incremento dessa normativa internacional voltada especificamente para o direito das mulheres, e nós podemos dizer, né, quando nós falamos em direitos humanos, que há uma vertente específica dos direitos humanos, que é o direito, que são os direitos humanos da mulher, né, ou o direito internacional dos direitos humanos da mulher. Então, aqui nós temos uma área específica, né, do direito internacional ou dos direitos humanos, como vocês queiram, para tratar o assunto mulher, igualdade de gênero. Né? E aqui é claro que nós podemos ampliar esse leque, né, para também os direitos LGBT. Né? Então, isso é uma evolução da humanidade. Eu li hoje algo que dizia assim, ninguém vai mais... a mulher não vai mais deixar de progredir. Né? Quem está incomodado com isso, esquece. Né? Quem é homossexual não vai deixar de ser homossexual. Quem está incomodado com isso, esquece. Né? Então, tem algumas coisas, o celular não vai deixar de existir. Né? É uma evolução da humanidade. Né? Então, vejam, tem algumas coisas que não vão mais regredir, elas só vão evoluir, né, sobre a face da Terra. Então, o direito internacional dos direitos humanos da mulher, ele também evoluiu e ele vem trazendo uma série de direitos que vão sendo alcançados com muita luta e muita insistência, muita persistência das mulheres. Né? Isso é um construído pela comunidade internacional. Né? São tratados internacionais que vão ser específicos, voltados para o direito das mulheres, a partir, principalmente, da criação da Organização das Nações Unidas. Né? E aí eu vou destacar, eu poderia falar para vocês e citar todas as convenções que eu trouxe aqui, mas eu vou citar só uma delas,
que é um marco no direito internacional dos direitos humanos da mulher, que foi fruto da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que aconteceu em Pequim, em 1995, né, que foi adotada a Declaração dos Direitos das Mulheres. Lá, nessa declaração, né, se afirma que os direitos das mulheres são direitos humanos. E, às vezes, o que parece óbvio em um país não é em outro, né? Então, é por isso que esses consensos internacionais sobre direitos humanos, eles têm que ser afirmados e reafirmados, né, e escritos. E nessa convenção, ela traz um conceito muito interessante que eu vou reproduzir para vocês, que é a paz local. Vejam, a paz. A paz local, regional e global é alcançável e está necessariamente relacionada com os avanços das mulheres, que constituem uma força fundamental para a liderança, solução de conflitos e promoção da paz duradoura em todos os níveis. Então, aqui nós temos um marco, né, relacionado ao direito internacional dos direitos humanos das mulheres, né? Nessa convenção em Pequim. Ela foi tão importante, né? Ela vai promover também a independência econômica das mulheres, vai dizer que isso é muito relevante para a inserção da mulher na sociedade, né? Para a igualdade da mulher, para a equiparação da mulher com o homem. E também essa mesma convenção vai versar sobre a prevenção e eliminação de todas as formas de violência contra mulheres e meninas, né? Então aqui a gente vai ter um marco em Beijing, em Pequim, 95. Depois a gente vai ter o relançamento dessa conferência a cada 5 anos. Beijing mais 5 em 2000, Beijing mais 10 em 2005, Beijing mais 15 em 2010 e agora Beijing mais 20 em 2015. Só para mostrar para vocês, né, que há uma evolução dessa normativa internacional e que tem uma natureza ativa, né, e constante, que está acontecendo esse ano, né? Então, nesse ano nós vamos ter a Beijing mais 20. Então, isso é algo realmente de maior importância, né? Quando nós trazemos esse tema para dentro da universidade, né? E aqui a Rafaela do coletivo Olga Benário também falou que essa questão da equiparação salarial, né, entre homens e mulheres, isso está sendo discutido nessas convenções, né, nessas conferências internacionais, né? Então, se no Brasil a gente recebe, segundo o teu dado, 70% do salário dos homens, né, não é 30% como no Paquistão, né, o teu exemplo do Paquistão, mas 70%, por que não 100%? Isso é um absurdo, né? Por que não 100%? Né? Isso é algo que tem que ser mudado, sim, né? Um outro tema que foi abordado aqui também pela Pandinha, a questão do aborto, né? Que é uma questão que deveria, sim, no nosso país, ser muito mais discutida, em primeiro lugar. As campanhas presidenciais mal falaram sobre esse tema. Eu tenho 3 mulheres lá. O que é absurdo, né? Terrivelmente absurdo, um tema que fica à margem da discussão, porque representa a perda de votos, né? Se nós estamos num país laico, nós não estamos num país religioso, que tem uma religião oficial. Nós estamos num país laico, né?
E o aborto é crime. Né? E o aborto é crime e é um tema de... Vocês devem ter esses índices, eu não tenho, não trouxe índices nenhum de aborto, mas né, é uma violência contra a mulher que ela comete contra ela mesma. Né? E que deve ser regulamentada. E se acontece tanto no país, né, nós deveríamos ter uma lei, ser crime, né, e é por isso que o médico tem essa atitude, né, se é crime, mas acontece tanto esse crime, nós precisamos mudar o direito. Né? Não podemos deixar parte da população morrer. Então isso vai acontecer porque, na verdade, nós não somos, na realidade, um país tão laico assim. Né? Nós somos um país que tem a maioria católica, né? E a maioria cristã. Né? Então é por isso que a gente estava comentando antes. Né? São só os católicos? Não, não é só a religião católica, são várias religiões cristãs que condenam o aborto. Porque tem o entendimento de que o ser já está vivo desde o momento da concepção e já tem uma alma, né? Já tem vida. Então, por isso seria um crime. Então, está muito vinculado, o direito está muito vinculado à religião, se nós formos analisar sobre esse aspecto. Bom, o Uruguai, então, fica como um grande exemplo para nós, né, de um país que legalizou o aborto e legalizou também o tráfico de drogas, mas legalizou o consumo da maconha também para fins medicinais, né, e descriminalizou. Essa é a questão. Essa é a questão do aborto. Descriminalizar o aborto. Né? Descriminalizar essas práticas que vão gerar crime, que vão gerar tráfico ilícito de drogas. Né? Então, saiu hoje mesmo uma matéria sobre a maconha, que a descriminalização da maconha está gerando um imposto sobre ela. Então, as pessoas estão pagando imposto e isso está gerando renda. Né? Então, isso é um caminho, isso pode ser um caminho. Bom, um caminho também para a questão do aborto. Né? A gente pode depois trazer uma palestra sobre questões mais polêmicas também, sobre a descriminalização da maconha, quem sabe? Talvez não. Bom, não. Justo eu tô dando essa ideia. Né? Bom, eu encerro por aqui para a gente abrir para perguntas, mas o que eu queria ressaltar é a importância do tema. Por isso que eu trouxe o aspecto da normativa internacional, do direito internacional para vocês, para a gente ter noção de que esse é um tema que a gente está discutindo hoje aqui na universidade, né? Mas tem conferências internacionais específicas. A ONU tem um programa específico para tratar sobre o direito das mulheres. Né? Então essa é uma luta de todos. Né? É uma luta das mulheres, mas é uma luta dos homens também. Né? Então aqui a gente tem um tema que nós estamos tratando em nível local, dentro da universidade, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro do nosso país, mas também é um tema internacional. Então vamos olhar para esse tema como um tema global, um tema que gera uma governança global sobre esse tema. Certo, internacionalistas? Então, muito obrigada.